Oi pessoal, espero que todo mundo esteja bem. Eu deixo aqui meu um grande abraço a todos vocês e também agradeço muito por vocês estarem conosco. Eu sou a Noelci e se vocês vão ver quantos estudos a gente já fez a respeito desse assunto que nós vamos falar agora. E hoje, mais precisamente, a gente vai conversar um pouco sobre as terapias. As terapias é um trabalho à parte, é terapias holísticas. Na verdade, assim, quando a gente fala de saúde, a gente tem toda aquela visão holística de tudo. A gente tem que ver o ser humano assim, não é só esse corpo aqui. Eu não vou tratar só o que está acontecendo com ele agora. Por exemplo, assim, se ele fez alguma fratura, se ele está tendo algum problema físico agora, eu não posso olhar só aquilo ali, só aquele problema que ele está tendo nesse momento. Eu tenho que ter um olhar mais holístico, mais profundo, mais geral da vida dele, porque ele não é só aquele corpo que eu estou vendo aqui na minha frente. Ele tem uma história, ele tem uma vida, ele um dia nasceu, ele é muito importante para a vida, para o mundo. Enfim, o que a gente faz? A gente faz uma análise, um estudo de toda a história dele. Nós precisamos saber tudo o que aconteceu na vida dele e buscar lá no fundo, lá no, de repente assim, problemas que vêm lá no útero da mãe dele, ou até além disso, e fazer estudos assim bem profundos para ver que tipo de terapia a gente vai poder usar com ele. Não é terapias assim, não é interessante que a gente faça assim, eu vou dizer para ele assim, não, você vai precisar de uma massagem, você vai precisar de um movimento, de uma meditação, de enfim, qualquer uma delas, de música, enfim, é uma série de tratamentos assim, principalmente na visão holística, na visão assim, o emocional da pessoa. A gente tem que trabalhar para que ela mude, para que ela enxergue o que está acontecendo na vida dela, para que ela tenha amor pela vida, para que ela tenha, para que ela veja a grandeza do que ela veio aqui para essa terra fazer. Então, gente, é muito importante que a gente olhe toda essa parte mais importante, que são o emocional, o espiritual, o tudo da pessoa, toda a história dela, afinal. Porque não vai adiantar a gente resolver um problema aqui que está acontecendo agora, se o problema vem vindo lá de longe, e isso que está acontecendo agora é uma autodefesa dela, para que ela não enxergue aquilo que aconteceu lá atrás, aquela mágoa que ela vem guardando lá de longe, uma dor assim que para ela é enorme. Por isso que a gente nunca deve chegar e julgar alguém, olhar para alguém assim, porque que a pessoa fez tal coisa hoje. A gente jamais deve julgar, porque a gente não sabe a história, não sabe o motivo por que está acontecendo isso hoje. Porque a gente tem na nossa vida, no nosso organismo, a gente tem um sistema, uma autodefesa que ela não deixa com que a gente veja. Se a gente não quiser ver aquela situação lá, a gente não vai ver. Daí a gente vai buscar a solução, procura vários profissionais para achar uma solução de um problema que eu própria estou tentando esconder dentro de mim. Entende? Um problema assim que eu não quero que apareça para mim. Eu fico me segurando assim de modos que eu não deixo. Eu vou no profissional, porque, gente, o que acontece? Qualquer problema que a gente tiver, qualquer que eu mentalizar, que tiver dentro de mim assim, que é de muito tempo ou não, o que vai acontecer? Em algum lugar ele vai ter que dar o resultado. E sabe onde que ele vai dar o resultado? No nosso corpo. Ele vai se transformar. Qualquer problema que a gente tiver emocional, que a gente está guardando, ele vai se transformar, ele vai transparecer no nosso corpo, no nosso físico. Ele tem que sair em algum lugar. Então vejam bem, se a gente estudar esse problema, se a gente buscar por que está ocorrendo isso hoje, a gente vai achar a solução
Não vai ter o problema físico, porque tu vai achar a solução no emocional. O que aconteceu? Por que você está fazendo isso hoje? Um exemplo bem legal que eu vejo assim, ó. Por exemplo, uma pessoa, se ela via, por exemplo, a mãe dela ser agredida, assim, agredida com palavras ou agredida fisicamente pelo pai, infelizmente uma relação que ela vai trazer para a vida dela, se ela via quando ela era criança aquilo ali, né? Isso ali marca tanto ela, a criança, que quando ela chegar na idade adulta, assim, que ela for arrumar alguém para morar com ela, para casar com ela vai procurar alguém que faça a mesma coisa que o pai dela fazia com a mãe dela, e ela vai achar esse ato normal. Então vejam bem, gente, nada dessas coisas são normais, nada de violência é normal, nada de maldade é normal, nada disso é normal. Então, antes de que a pessoa faça esse mal com ela, é interessante que ela faça uma terapia, que ela converse com alguém, que ela procure um profissional com conhecimento, que possa buscar esse problema lá no fundo, lá na raiz dele, para que ela não caia nos mesmos erros daquilo que ela acompanhou a vida dela quando criança, por exemplo. Esse é um exemplo bem interessante mesmo. Das pessoas acharem que isso é normal. Então isso não pode acontecer, gente. E se a gente ficar guardando, às vezes até a gente encontra assim problemas que vêm lá do útero da nossa mãe, que vêm antes disso, que a gente não acha explicação aqui. E a gente fica uma pessoa assim, infeliz nessa vida, e a gente passa assim para as pessoas isso, e a gente não passa aquela paz, aquela segurança, assim, daí as pessoas não se aproximam de nós. Porque se todas as pessoas querem alguém para ter do lado delas, assim, para dividir a vida, dividir as alegrias, as tristezas, vai ser bem difícil a gente conseguir segurar a pessoa do nosso lado se a gente tiver mágoa guardada, se a gente não for uma boa companhia, enfim. Enfim, assim, tipo, por exemplo, se eu sou uma pessoa fechada, assim, eu não falo, fico guardando tudo isso e não passo adiante, não passo para mim, não resolvo isso aí, eu nunca vou encontrar alguém assim que pare do meu lado, que eu possa construir uma vida, se é aquilo que eu quero para minha vida, se eu quero ser feliz, as pessoas têm que sentir prazer em ficar junto com a gente. É uma coisa muito importante, a gente tem que ser importante para os outros, importante para nós. Então, se eu tenho, sempre que eu olhar para uma pessoa também, e eu olhar assim para ela, e lá no fundo pensar assim, nossa, mas como essa pessoa como ela é vazia, como ela é desagradável, como ela não me atrai para ficar por perto dela. Gente, tudo na vida, quando a gente olhar o outro, o que significa isso? É o problema que eu estou tendo, é um problema meu, não é daquela pessoa lá. Por isso que é muito importante que a gente nunca julgue ninguém, porque assim, em olhando o outro, a gente pode guardar assim, é o espelho da minha vida, a outra pessoa. Se eu olhar para ela, eu tinha muita mania, assim, era um vício bem ruim. Até hoje me corrijo. Quer dizer, hoje quando eu olho e já penso isso, eu digo, mas vai te enxergar, eu digo para mim mesma, né? Porque eu olhava a pessoa assim, eu dizia assim, meu Deus, mas olha só como é que ela é, e papai. Eu fui ver a fundo também, porque a gente também que estuda as terapias, que estuda o ser humano, que estuda a saúde física, mental, espiritual, emocional, todas, enfim, toda a saúde, toda a vida da pessoa, a gente tem que passar por esse processo de análise também. A gente tem que também ser visto assim, e tudo isso a gente coloca na nossa vida, a gente tem que se melhorar também, senão eu não teria condições de estar atendendo alguém, não é isso? Então, assim, eu analisando assim, a gente olha assim, ó, eu olhava para as pessoas e dizia assim, nossa,
olha a ação que ela teve, olha o que ela fez assim, papapá, olha que atitude que ela teve. Aí tu vai a fundo assim, tu vai ver que realmente ela tinha um problema lá no fundo assim, e tu vai ver que tu tem esse problema muito mais acentuado que o dela. É uma coisa assim, a gente é só colocar um espelho, é como se você colocasse no lugar da pessoa um espelho assim e pensasse tudo isso aí dela, é contigo que está acontecendo isso. Sempre que você olhar outra pessoa e pensar qualquer coisa dela, é contigo que está acontecendo. Por isso, gente, tem saída assim, a gente não pode ficar infeliz, a gente veio aqui para ser feliz, para dar valor a cada minuto que a gente ficar nessa terra, a gente tem que dar valor. A gente tem que dar valor a todas as pessoas que passam por nós, ninguém passa por acaso, é muito lindo isso, ninguém passa pela nossa vida por acaso. As pessoas passam porque tem uma razão de passar. E se hoje, por exemplo, alguma coisa que eu acho que foi ruim está acontecendo comigo, é porque depende da forma com que eu olho para isso. Se eu analisar a fundo, foi algum erro que eu fiz para estar acontecendo aquilo. Ninguém é culpado. Tudo que acontece comigo sou eu a responsável. E, portanto, assim, tudo é do tamanho que aquilo que a gente faz. Por exemplo, assim, se eu enxergar aquilo e olhar aquilo lá como um elefante, assim, alimentar isso aí, vai ficar enorme na minha vida e vai me fazer um mal enorme. Agora, se eu olhar aquela situação lá e disser assim, não, e com certeza, gente, lá na frente, se hoje está acontecendo alguma coisa comigo e eu deixar passar, hoje eu vou ter uma análise disso aí, eu vou ficar revoltada, vou ter sentimentos horríveis a respeito disso, e tá, vou sofrer um monte, vou chorar e tudo mais. Tudo bem, eu não parei para pensar. Porém, fiquem pensando assim, quando a gente chegar lá na frente, a gente vai dizer assim, gente, de todas as saídas que tinha esse problema aí, aquela que aconteceu comigo foi a melhor de todas. Gente, é real isso, vocês podem guardar isso, não tem, é fatal, é isso aí mesmo. A gente tem que olhar hoje o problema, porque se a gente não achou solução para ele, o melhor que a gente pode fazer é parar. É parar, porque aquilo vai passar. Se eu tô tendo um problema assim, daqui a 3 horas eu vou passar por uma situação assim que eu não gostaria. Nossa, é muito desagradável passar aquilo. Eu queria sumir, queria que alguém fizesse aquilo por mim. Aí eu vou começar a pensar assim, não, é daqui a 3 horas que vai acontecer isso. Eu vou só pensar, eu não vou pensar naquilo que vai acontecer agora. Eu vou fazer assim, 1 hora depois daquele prazo ali que eu tô esperando aquilo que não é agradável, eu disse, nossa, vai passar rápido, daqui a 4 horas já passou isso aí. E deixa acontecer o que tem que acontecer. Eu não posso, se eu não puder mudar, eu não posso ficar sofrendo a prestação, por exemplo, sofrendo antes do tempo. Pega e para a tua vida, senta ali, gente, e deixa acontecer. A gente nunca pode resolver no momento aquilo, e principalmente no momento que a gente estiver desesperado, não pode resolver. Para, que tudo aquilo vai passar. Alguma coisa vai acontecer assim, aquele tempo vai passar e vai ser resolvido aquilo. E a gente vai ver lá na frente que era o melhor que tinha para acontecer na nossa vida. Então, gente, assim, eu recomendo muito hoje, inclusive para mim, se a gente puder fazer terapia, se conversar com as pessoas, procurar as pessoas certas, as pessoas habilitadas para isso e conversar, fazer terapia e buscar por que está acontecendo isso comigo, por que eu não estou feliz hoje, por que, enfim, que eu não estou satisfeita com o que está acontecendo, por que eu não estou conseguindo as coisas na vida, enfim, busquem que és uma pessoa assim, um bom profissional e faça uma terapia. Todo mundo hoje, eu acho que, eu penso assim, quem não precisar é porque não tem explicação, mas enfim, a maioria das pessoas hoje, elas precisam, a gente veio aqui para viver em grupo e a maioria das pessoas precisam viver junto, então quer dizer,
é muito triste, assim, a pessoa se fechar nela e deixar a vida passar assim. Porque se a pessoa não colocar para fora, ela pode fazer outras coisas mais erradas ainda que ela vá colher futuramente, que ela vai ser infeliz por muito tempo ainda, porque ela não está resolvendo o que está acontecendo agora. Tá, gente? Nós voltaremos ao assunto. Eu espero que a gente fique pensando um pouco nisso, que é muito saudável para a nossa vida parar e olhar para dentro de nós, olhar para a nossa vida, que é a pessoa que mais interessa, a mais importante que tem nesse mundo sou eu, é você. Cada um de nós para nós. A gente tem que se amar, porque a nossa companhia, ela é 24 horas, ela fica com nós. Fiquem imaginando dois, assim, o corpo e a nossa mente, o nosso espírito, o que vocês quiserem chamar. Nós somos dois. Aí a gente vai ficar junto, nós somos a nossa companhia. Se eu ficar mal-humorada, eu vou fazer mal para mim. E tudo isso, o que vai acontecer, não vai ficar lá dentro, não vai adiantar ficar chorando e nem pensando coisas ruins, porque tudo aquilo vai ficar dentro de mim. E uma hora tem que estourar. E vai estourar onde? No nosso corpo. Então, vamos buscar ajuda, vamos assim procurar as pessoas certas, se informem bem antes de consultar com alguém, com algum profissional. Busquem se informar se fez bem para alguém. Se essa pessoa não vai fazer nada na sua vida se você não fizer, se você não quiser que ela faça. Não é ela que vai fazer na tua vida, é tu mesmo. Tu vai parar na frente dela, ela vai te conhecer e ela vai abrir assim para que tu enxergue o que tem que mudar na tua vida para te ser feliz, porque a gente veio aqui para isso. Tá bom, gente? Um beijo bem grande a todos e todos fiquem bem amparados, que Deus abençoe cada um. Tá bom? Até o próximo, então. Beijo, obrigado por estar aqui.